Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Quando eu atendo casais, é muito comum eu ouvir, no meio de uma briga, um e outro acusando o parceiro de mentir, de trazer coisas que são inventadas. Você está mentindo. E isso vem permeado de muita raiva, de muito inconformismo. Agora, será que o que eu estou ouvindo ali são mentiras? Será que o que um e outro estão vendo daquela determinada realidade, daquele determinado fato, é de fato uma mentira? Está fazendo com a intenção de mentir? Olha, grande parte das vezes o que eu escuto são pessoas relatando o mesmo fato. Eu gosto, às vezes, de pedir para ouvir um e outro de uma maneira separados. E aí, o que eu escuto são, muitas vezes, o mesmo relato, relatando o mesmo fato. Aí sim, a interpretação que cada um me passa pode ser diferente. Olha só, nossa, a viagem foi uma delícia, a gente se divertiu muito. Era churrasco, bebida, piscina, foi muito legal. Mas ela, por exemplo, fala: mas fiquei chateada, a gente nem ficou junto. E ele diz: nossa, foi demais, né? E a gente se aproximou. Algum dos dois está mentindo? Será que é mentira isso tudo? Olha, quando a gente se relaciona com alguém, é muito importante que a gente leve em consideração que estamos lidando com alguém que tem o seu mundo interno, o seu mundo, a sua visão de mundo, a sua personalidade. E muito provavelmente é isso tudo que faz parte da história de vida dessa pessoa, faz com que ela veja as coisas de uma forma mais ou menos parecida com a que você vê. E nem por isso seja uma mentira aquilo tudo. Nessa história que eu contei agora, por que isso estava acontecendo? Porque cada um via a mesma viagem que foi descrita para mim, com os mesmos detalhes, só que sob pontos de vista diferentes. Ela meio chateada ou decepcionada, porque a viagem não tinha sido bem do jeito que ela queria, apesar de ter sido divertida, e ele todo feliz e satisfeito, comemorando aquela viagem. Por trás disso tem a personalidade de cada um, o que cada um espera da vida, as expectativas por trás disso, motivado pelos valores de cada um, as expectativas que estão pautadas nisso tudo, faz com que um e outro avaliem aquela mesma situação de uma forma diferente. Olha, imagina como se tivesse uma escultura, e eu estou vendo essa escultura pela parte da frente, vendo essa escultura virada para mim. E você está vendo do outro lado, por trás. E alguém nos pergunta: o que você está vendo? E eu falo: estou vendo uma imagem divertida, descontraída, me traz coisas boas. E você olhando ali por trás, me passa seriedade, me passa formalidade. Nossa, eu falando de descontração e você vendo seriedade. Quando nós dois vamos saber o que a gente está vendo, sobre o que a gente está falando ali, aquilo lá é uma escultura de um mágico. Eu estou vendo aquela expressão divertida que me remete a shows de mágica que eu ia na minha infância, e você está vendo o terno, está vendo só de costas, não está vendo a expressão, não está vendo nada daquilo que eu estou ali vendo, e você está vendo uma roupa séria, um terno preto, algo mais formal, que te remete talvez até ao trabalho, a seriedade, formalidade, coisa séria. A gente está mentindo? A gente está viajando no que a gente está vendo? Não, mas a gente está interpretando baseado
em pontos de vista diferentes, em ângulos diferentes, tá? E quando a gente olha o todo, por que eu estou vendo isso? Eu estou vendo ele sorrindo, eu estou vendo uma maquiagem ali que é divertida, que é aquele olhar de fazer ali um suspense. Eu estou falando que ele é sério ou formal, que é uma imagem formal, porque eu estou vendo o terno. E aí a gente pode, juntar as opiniões, chegar ao entendimento do que é aquilo. Quando a gente volta para essa história que eu contei, da viagem aí deste casal, quando um e outro, ao invés de acusar, né? Porque quando acusar de estar mentindo, de estar inventando coisas, não sei de onde você tira essas histórias de que a gente está se aproximando. Quando eu falo isso, quando eu acuso o outro de alguma maneira de estar mentindo, você está viajando. Quando eu falo isso, eu desperto no outro um sentimento muito negativo, de raiva muitas vezes, de revide, de defesa, de distanciamento, de nem querer mais ouvir. Quando você fala, acusa o seu parceiro, ou mesmo que você não fale, você está ali sentindo, aquilo tudo é mentira, que invenção da cabeça dele. Quando você age assim, você também está se fechando, você também está quebrando as possibilidades de um entendimento. Quando eu paro para explicar, quando o casal se abre ou para pensar que existem essas visões diferentes, porque eu estou olhando de pontos de vista diferentes, eu abro a possibilidade de entendimento nesta relação. Quando eu explico por que eu estou vendo o que eu estou vendo, por que eu estou sentindo, por que eu estou dizendo que eu estou vendo isso, por que isso me faz sentir o que eu estou referindo. Quando eu explico, eu dou a chance do meu parceiro me compreender melhor. Eu dou a chance dele explicar por que ele está agindo da forma como está agindo, por que ele chegou às conclusões que ele chegou. A gente abre a possibilidade de juntos tentarmos chegar a um denominador comum, vamos dizer assim. Olha, eu falei, por exemplo, nessa história da viagem. Eu falei que a viagem foi legal, mas que a gente não ficou junto, porque eu senti falta da gente ter momentos a sós, momentos só nós dois, que a gente pudesse ter ido caminhar na praia, por exemplo. A gente ficou muito só com o grupo, a gente ficou muito só com as turminhas ali. Você com o grupo dos meninos, eu com as mulheres, e foi isso. Aí ele sente, né? Aí quando você, por exemplo, diz, quando você diz que a viagem foi maravilhosa e você fica aí comemorando, parece que você não sente a mesma falta que eu sinto de nós dois termos os nossos momentos a sós. Uma interpretação dela, tá? E ele, quando ele pode explicar, eu fiquei tão feliz com essa viagem, porque foi gostosa com nossos amigos, e a gente riu junto. Nós dois rimos juntos, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Até nas festas, quando a gente saía para se divertir, muitas vezes a gente não trocava um olhar, porque a gente estava emburrado um com o outro. Eu achei que foi um progresso nessa viagem, o tanto que a gente se divertiu, o quanto a gente riu um com o outro. Você percebe? Então, são formas de ver uma mesma situação diferente. Não necessariamente um ou outro está mentindo, apenas tem o seu ponto de vista. Quando eu simplesmente desconsidero o ponto de vista do meu parceiro, eu crio um abismo ali entre nós, né? Porque é como se eu desmerecesse aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa e vice-versa, tá? Agora você pode me dizer assim, ixi, Laila, mas mesmo eu fazendo tudo isso, sem eu acusar de estar mentindo, sem eu falando direitinho, eu tentando explicar o que e ele explica também e tal, mesmo assim, eu não aceito e não concordo e me dá raiva ouvir isso que ele falou aí, pelo menos a gente está rindo junto, grande porcaria isso e tá. Ou ele também desconsidera
aquilo que você pensa, sente e essa sua vontade de ter mais momentos a sós, por exemplo, como nesse caso que eu coloquei, olha, se mesmo fazendo essa coisa toda direitinho, explicando, dando espaço e vocês continuam desprezando ou aquilo lá que o outro fala não faz sentido nenhum para você, ou o outro lado, talvez vocês precisem considerar se vocês são compatíveis, tá? Porque se aquilo que o outro diz para mim não faz sentido nenhum, mesmo colocando direitinho, não existe o respeito pela vontade do outro, existe o desprezo, talvez vocês precisem pensar se é o caso de vocês continuarem juntos. Tá bom? Olha, espero que te ajude a pensar que, de alguma forma, esta visão, né, de que existem pontos de vista diferentes, que às vezes a gente acha que é tão óbvio pensar, as pessoas são diferentes, mas no dia a dia nem sempre a gente leva em conta isso e fica ali muito magoado, põe tantas histórias que poderiam ser legais a perder pela nossa forma de lidar com esta realidade. Tá bom? Olha, se você não está inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever, tá bom? Relacionamentos em Terapia e também lá no Instagram como Laila Pincelli. Um beijo, fiquem bem.